Mas, continuando, os principais linguistas modernos. Por favor, isso aqui talvez seja um pouco chato, mas ele é interessante porque alguns desses linguistas vão fazer, não, eu quase que eu digo fazer o diabo na língua, mas não vou dizer não. Eles estragaram a língua completamente. Humboldt. Todas as escolas de alemão que você encontra no Brasil, eles estão no método do Humboldt. Inclusive, algumas levam o nome dele, Humboldt. Ele é conhecido por suas ideias sobre relação entre pensamento e linguagem. E seus axiomas principais. Você só consegue pensar naquilo que pode também falar. Um dos principais suportes teóricos da novilíngua. Daqui a pouco eu falo sobre novilíngua. George Orwell. Meus irmãos, é uma grande verdade. Uma pessoa que tem um vocabulário curto, ele tem um pensamento curto. Hoje em dia você pode ganhar praticamente o que quiser se você tiver um vocabulário rico para trabalhar com empresas que exploram inteligência artificial. Se você tiver um vocabulário rico, você pode programar uma determinada inteligência artificial para fazer o que você quiser. Não precisa programação de inteligência artificial, não precisa de código. Basta você falar bem. É uma área em que existe mais funcionários velhos do que jovens, porque o vocabulário dos jovens está cada vez... E aí, bicho, legal? Legal, bicho. Se bem que o bicho é da minha época, né? Hoje em dia não é bicho mais, não. Hein? Não, gente, eu não me incomodo quando me chamam de velho, não. Eu acho que é uma graça de Deus. Eu acho que é uma graça de Deus. Escuta, se você quiser deixar as crianças com a Flávia, é a minha filha. A Flávia ama cuidar de crianças. Ela não vai prejudicar tuas crianças de jeito nenhum. Ela está aqui na cozinha. Eu estou fazendo isso porque muitas vezes você fica tão preocupada com as crianças que não consegue acompanhar direito aquilo que você mesmo estava pensando. Mas voltando aqui. A riqueza de vocabulário implica numa riqueza de pensamento. Se a pessoa tem um vocabulário bom, tem um pensamento. Agora, tem limites nisso. Porque se isso fosse verdade, o mudo não podia filosofar. O mudo tem uma linguagem interna, mas ele tem. Ele tem uma linguagem interna. E ele filosofa a partir daquilo. Mas você não consegue entender direito a produção de um mudo. O surdo já é um pouco diferente. Você tem o caso de Beethoven, por exemplo, que ficou surdo antes da metade da sua obra. Muita coisa ele compôs encostando a orelha no piano e tentando, pela vibração. Aliás, a Nona Sinfonia foi assim, né? Que é considerada a obra-prima de Beethoven. Minha forma de pensar é a obra-prima do paganismo, hein? Mas a riqueza de vocabulário de alguém influencia no modo como ele pensa. Nesse ponto, Humboldt está completamente certo.
Mas se existe uma ligação entre a falar e o pensar, esse sujeito é George Orwell, que escreveu diversos livros de ficção, mas em que o ambiente é a esquerdismo. George Orwell propõe a chamada novilíngua. A novilíngua é mais ou menos o que os esquerdistas tentam aqui. Vocês já notaram que sumiu a palavra escravo da literatura? Agora é escravizado. Porque ninguém é escravo porque quer, dizem eles. A pessoa foi escravizada, então não é escravo, foi escravizado. Irmãos, isso é desconhecer a história. Porque muita gente no passado se vendia como escravo para quitar uma determinada dívida. Você encontra isso na Bíblia, em diversos lugares. A esquerda, entretanto, nos 10 últimos anos, talvez 20, aquele doido imoral dos Pasquale Cipro Neto treinou o pessoal da Globo a trocar risco de vida por risco de morte. Ele não corre risco de morte. Segundo o idiota, risco tinha que ser de morte. Ninguém se arrisca a viver. O problema é que isso era uma frase cumprida. Fulano não corre risco de perder a vida. E foi se apocopando. Isso no português é muito comum. Eu chego para alguém, com licença. Pois não. Pois não é resultado de uma frase cumprida, em que a pessoa respondia, pois não, como eu não lhe daria licença? Irmãos, aconteceu apócope de coisas. Por exemplo, aqui em Minas, vamos falar mal de Minas de novo. Vossa mercê. Depois vancê. Depois vós mercê. Depois você. E aqui em Minas só está C. Você vai lá? Você. De quem? Ah, paulista. Eu não sou paulista, não. Mas paulista tem coisas curiosas. Eu sou pior, eu sou cearense. Meu pai cuidava de uma igreja no Ceará quando eu nasci. Mas se vendiam, aliás, se davam como escravos, evangelizar as famílias. Os irmãos morávios. Morávia é um país até hoje. E lá desenvolveu-se um cristianismo fantástico. E eles ganharam o mundo. Mas voltando um pouco aqui. Então, a novilíngua é a língua que é imposta pela esquerda para que você não se expresse mal. Ou inventaram um tal de woke, que woke em inglês é o passado do verbo wake, acordar. Mas no contexto que o woke é utilizado, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O woke antigamente se chamava de politicamente incorreto. Chamar alguém de crioulo é politicamente incorreto. Chamar de negão é politicamente incorreto. Chamar de preto é politicamente incorreto. Gente, por causa disso, eu tenho diversos documentos que eu tirei em diversos... Meu pai vivia passando por igrejas que a missão mandava, e eu entrava numa escola, e no boletim da escola estava lá, meu nome, nome do pai, cor da tez, tez é pele, cor da tez. Eu tenho uns 5 documentos em casa como pardo. Eu não sou branco, mas a pessoa não queria colocar preto. Mas eu sou preto. Meu avô era negão. Então meu avô materno. Eu sou preto, mas
eufemisticamente pardo, hein? Perdão? Falta tinta. Macunaíma, que desgraça, nossa, é o herói brasileiro. É narrado que o Macunaíma, quando ele não foi parido. O Mário de Andrade, Oswald de Andrade disse que ele não foi parido, ele foi defecado. E ele caiu no chão de 4. E nisso veio uma chuva de piche, e ele ficou todo preto, menos a palma da mão e a palma do pé. É a explicação do Oswald de Andrade. Não, acho que é Mário de Andrade. Mário de Andrade. Infelizmente, nós conhecemos na escola mais Macunaíma do que a vida de José Bonifácio, por exemplo. Não sei se vocês já viram, mas na Rua 43, onde é o Reduto dos Brasileiros, lá em Nova York, tem uma estátua do José Bonifácio. E aqui não. Lá tem estátua do Villa-Lobos. Lotava o Carnegie Hall quando ele aparecia com a peça nova. Aqui ninguém sabe quem é Villa-Lobos. Hein? Teve uma apresentação recentemente na TV Cultura, em que convidaram uma mestra de cerimônias para ir apresentando, e ela apresentava: agora nós vamos ter fulano de tal com a música tal. Chegou na hora do Villa-Lobos, ela olhou assim: Vilas Boas. Ou seja, uma mulher com curso superior não saber que existe um nome chamado Villa-Lobos. Vilas Boas foram grandes homens, eu conheci pessoalmente um deles, mas esquerdistas. O Villa-Lobos, você pode dizer, era ruim, que ele era getulista, portanto meio esquerdista. Mas Villa-Lobos fez pela música brasileira coisas fantásticas. Tem uma música dele, Oração em Defesa da Pátria, que eu só não desafio os meus irmãos para cantarem na igreja, porque ele chama Deus de o Divino Onipotente. Tá certo? São os atributos de Deus. Mas o Deus que nós cremos é o Deus que se revela em Cristo. Ele não toca nesse assunto. Mas na pandemia, quando estava todo mundo fazendo apresentação online, um maestro cristão veio falar comigo e eu sugeri a ele que apresentasse. Mas o que? Ele tem isso aí? Aí tem, eu te mando a partitura. É muito bonito. Como de resto toda a obra dele. É difícil de, às vezes, acompanhar, mas é muito bonita. Agora, as pessoas boas no Brasil, elas foram colocadas de lado, escanteados. E foram escanteados, e quando vão dizer alguma coisa delas, narram o pior possível. Por exemplo, Dom Pedro deu o grito no Ipiranga, proclamando a independência do Brasil. Ele estava com uma disenteria terrível. E não é como Pedro Américo, isso é história de uma esquerdista. Não é como Pedro Américo colocou no quadro levantando a espada, ele estava segurando as calças na mão. Ou seja, conta a parte ruim exatamente para dizer não merece. Só que na realidade não foi Dom Pedro que proclamou a independência. Quem proclamou foi Dona Maria Amélia. E não foi no 7 de setembro, foi no dia 2. Ela era a princesa regente. E ela, Maria Amélia Leopoldina, ela declarou que o Brasil estava livre e mandou
pro marido dela. Se encontraram às margens do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo. Ele leu a carta e a carta diz: faze alguma coisa antes que algum aventureiro tome. Ele só proclamou. Mas o Brasil legalmente já estava independente desde o dia 2. Agora você vê isso em livros de história? Não. Por quê? Porque não interessa mostrar os heróis do Brasil. Conte quantos heróis o Brasil tem. É a tal da novilíngua. Fale aquilo que construa o marxismo. Chama. Talvez isso até seja funcional para os machistas, porque dizer que a independência do Brasil foi nascida de uma mulher e o marido obedeceu essa mulher. Mas se você espera do marxista alguma compreensão da história, você vai se dar com burros na água, porque o marxista, na realidade, até o Marx, que inventou as coisas, ele pegou os índices sobre os quais ele escreveu na Biblioteca de Londres e falsificou. Do marxista você pode esperar muito mentira. Uma vez eu escutei um senador nosso dizendo: PT, quando não está roubando, está mentindo. Quando não está mentindo, está roubando. É isso. Você ia falar, Silas? Hein? O que tem? Não. Então, uma das dificuldades de protestantismo dentro do Brasil era a Igreja Católica. Beligerava contra a Igreja Católica. Então, uma forma dele poder, por ser maçom, ele interferiu para que Israel, quando chegasse, também se estabelecesse. Mas, porém, ele tinha, não sei, o caso que a gente escuta, né? A gente fez histórias sobre isso. Na realidade, a maçonaria não era apaixonada pelos protestantes, não. A maçonaria se valia dos protestantes porque os protestantes batiam na Igreja Católica. Eles eram cobeligerantes, ou seja, era útil para a maçonaria. Mas, naquele tempo, a pessoa que se destacava era maçom. Mas, continuando, Friedrich Schlegel, ele contribui para a linguística comparativa e a teoria da linguagem. Não vale a pena descer muito a consideração sobre ele, porque ele é muito mais técnico. Mas tem o Rasmus Rask, que é o primeiro nos estudos de linguística histórica e comparativa. Meus irmãos, esse cara sabia diversos idiomas, de tal forma que ele via, numa determinada palavra, a influência de outros idiomas em cima dela. Isso vai ser importante quando a gente chegar no Saussure. Jacob Grimm. Lembra dos contos de Grimm? José e Maria, Chapeuzinho Vermelho. São os irmãos Grimm que escreviam essas coisas. Um deles era apaixonado por línguas. E ele compôs uma coisa muito interessante. Ele descobriu que a língua, ela, quando está mais afastada do seu ambiente de origem, ela modifica-se menos. Meus irmãos, isso é facílimo de entender. Português nasceu em Portugal. Por que o brasileiro fala um português tão diferente de Portugal? Porque no Brasil nós conservamos a língua portuguesa que era falada na Idade Média, praticamente. Na Idade Média não, no século XVII, século XVIII. Nós falamos as vogais. Os
portugueses, eles completamente engolem as vogais. Nós ainda temos o futuro do pretérito. Ah, se não fosse aquilo, eu te bateria. Os portugueses de Portugal acabaram com o futuro do pretérito. Tem só o eu te batia, que define o contexto. Então, nós falamos um português muito mais castiço do que o português de Portugal. Infelizmente, isso é verdade. Existe um livro de filologia românica escrita por um professor meu na USP, Bruno Baceto. Você encontra ele por aí. É bem carinho porque ele é grosso. E uma edição primorosa. Mas vale a pena se você tem interesse nisso. Como é que as línguas se deformaram e evoluíram? Como nasceu o português brasileiro? Especialmente porque o português brasileiro, ele na sua essência conservou o português mais antigo e mais castiço, mas ele recebeu muitas influências dos negros, dos índios e muito mais tarde dos europeus que vieram para cá, os alemães que chegaram aqui, os italianos que vieram. Os italianos vieram para cá para substituir os escravos na lavoura do café. E hoje nós temos tantas palavras e tantos pratos italianos que os italianos não conhecem. Inventou-se aqui. O que isso tem a ver com a nova língua? A língua é maleável. Se você reduz um grupo a um determinado vocabulário, você controla o pensamento daquela pessoa. Estão entendendo? É por isso que, para a esquerda, não interessa que você saiba profundamente a língua pátria. Se você consegue se comunicar, tá bom. Se o vocabulário está reduzido, portanto, você não vai causar problemas. Franz Bopp, um dos fundadores da linguística comparativa moderna. Irmãos, isso é um negócio tão sério, que através disso se consegue dizer se uma palavra veio de uma determinada língua ou de outra língua. Augusto Schleicher é conhecido por suas teorias sobre a evolução das línguas. Pessoalmente, eu acho que é involução. Cada vez nós escolhemos o jeito mais fácil de falar, a língua mais simplificada. Meus irmãos, como pastor, às vezes eu tenho tanta tristeza quando alguém critica uma tradução da Bíblia e diz: não, isso tem palavra difícil demais. Uma vez eu perdi a paciência com um estudante de medicina do último ano. Eu falei: rapaz, você está reclamando de sua ignorância. Quem não sabe essas palavras são você. É você que não sabe essas palavras. Mas nós começamos com a edição corrigida, tudo Almeida. Não vou falar das outras, vou falar de Almeida. Corrigida, que segundo alguns era clássica demais. Passamos para a atualizada, que segundo alguns era mais fácil de ser entendida. E hoje em dia estão dizendo que não, a atualizada é complicada de entender. Vamos para a nova Almeida. E tem alguns querendo ir para a NVI. E outros querem ir até a Mensagem. A Mensagem foi um pastor que trabalhou no México, um pastor americano que trabalhou no México, e ele, antes de pregar, como ele tinha dificuldade com o espanhol, ele copiava o texto da Bíblia de um jeito que ele mesmo pudesse entender e que ele achava que os outros entenderiam. Juntou tudo isso, alguém viu lá e disse: poxa vida, isso daria uma Bíblia ótima. Os esboços que ele usou. Não é uma tradução, nem paráfrase é.
A paráfrase é uma espécie de tradução que se incomoda muito mais com a ideia do que propriamente com o sentido das palavras. Na linguagem de hoje, eu fiquei com um preconceito grande com essa tradução. E, é claro, cara, nenhuma tradução não é perfeita, tradutória, traditória, no latim. Mas eu me lembro que aquele alabastro que mulher ungiu os pés de Cristo, que fala que era tantos denários. Ela veio da linguagem, eu saiu exatamente no primeiro ano do Sarney, mais ou menos. E a inflação era 1.000, 2.000, 3.000 por ano. Eu cheguei a ganhar na Bahia, por mês, 12 bilhões e 500 mil cruzados. Com salário. Quer dizer, eu já fui pastor rico. Isso não é? O Brasil precisou de calculadoras com muitos dígitos. Às vezes 14, 16 dígitos para caber o número inteiro. O que aconteceu? Aí a Bíblia Linguagem de hoje resolveu abrir lá pelos cruzados. E aí, no início do ano, o cara fala assim: nossa, é um salário mínimo que custou essa desvenda desse perfume. Aí no final do ano, dá para comprar 2 pãezinhos. Se tivesse que miséria, esse moleque serviu para Jesus. A tradução é perigosa, né? Agora, graças a Deus, a tradução como se fosse. As traduções que fazem isso com dinheiro ou com medidas, às vezes fica fácil de entender. Tem certos lugares, e aquela cidade ficava a cerca de 12 estádios de distância. Aí a pessoa lá traduz por 8 e tantos quilômetros. Só que ficou literal. E não existe inflação em quilômetros. Então disse, mas perdeu o símbolo do número 12. A muralha de Jerusalém, as medidas da muralha. Como é que funciona? Se você pegar literalmente, por exemplo, o tamanho da Nova Jerusalém. Você traduz literalmente os 12.000 estádios, dá uma distância como de São Paulo a Salvador. Aí você diz, puxa vida, como é grande. Mas perdeu a simbologia da coisa. Porque não está preocupado com o tamanho, está preocupado com a simbologia. Percebeu? É muito complicado. A Bíblia é traduzida entre 2 pontos. Eu vou falar isso melhor à tarde, mas onde está coçando, vamos coçar. Quando você faz uma tradução formal da Bíblia, você traduz um substantivo por outro substantivo, um verbo por outro verbo, e assim por diante. Quando você faz uma tradução dinâmica, você traduz pela ideia. Que ideia isso passa? Houve uma tradução aí que, graças a Deus, não foi para frente, em que Nicodemos escuta de Jesus: é necessário nascer de novo. Nas nossas Bíblias tem que Nicodemos perguntou: como é possível alguém nascer de novo? Essa tradução dizia: o quê? Você está fumando o quê? Estão entendendo? Às vezes fica mais próximo de um viciado, uma determinada expressão, mas fica muito mais longe da realidade. Irmãos, a única pessoa que teve o direito de se fazer um de nós para ir nos buscar foi o Senhor Jesus. Nós não temos o direito de entrar em um determinado lugar que vai nos atrair para o pecado com o fim de evangelizar. Nós somos pecadores, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus tocou no defunto, foi tocado por uma mulher menstruada. Tudo isso tornava
o judeu impuro, mas ele fez isso porque não existia modo dele ser impuro. Agora, nós sofremos. Eu tive uma igreja aqui na cidade, lá tinha um hospital regional, e os jovens estavam se preparando para invadir, fazer um jeito de entrar à força na infectologia. Levantar os braços, todo mundo fazer uma oração para todo mundo ficar curado. Eu falei, escuta, não é mais certo vocês saírem doentes de lá do que vocês. Saúde não se transmite. Doença, sim. As pessoas hoje distorcem muito com o evangelho. Preparo para o sol, não precisam de médico, correto? Certo. Eu vou dar um nome. Meu irmão, que trabalha para a Jocum, através de evangelização, e eles têm uma vez, um período, que eles vão nessas casas de prostituição distribuir kits de higiene e também evangelho. Diz que está evangelizando dentro dessa. Até nós temos um pastor da nossa denominação também trabalhar com esses tipos de trabalho na nossa igreja. E também ele participa do bloco Carnaval e o outro, ele evangelizando a corda. Fala, muitas pessoas até se converteram. E também. Em nome de evangelização, às vezes se faz muita coisa que não evangeliza. Mas, continuando. Ferdinand Saussure, isso aqui se você entrar na universidade hoje, no curso de letras, obrigatoriamente você vai estudar esse cara. É considerado o pai da linguística moderna e da semiótica. É interessante, irmãos, que todos os professores que eu tive na USP, eu perguntava, vocês conhecem o livro De Magistro, de Santo Agostinho? Não. O livro De Magistro são 14 páginas. Você lê até que página, Luiz? É difícil passar dessas páginas, porque é extremamente profundo. Ele diz que o sentido de todas as palavras depende de Cristo. Cristo é o verbo de Deus. Ele começa mostrando que em Babel, Cristo bagunçou o sentido das palavras. Que no Pentecostes, o próprio Cristo unificou para que o pessoal, os discípulos, cumprissem a missão de ir ao mundo pregar toda criatura, toda língua, raça e nação. O Saussure, ele inventou uma abordagem chamada diacrônica da língua. Deixa eu explicar melhor o que é isso. Ele diz o seguinte: para você aprender uma língua, você não precisa aprender de onde vem cada palavra. Até que eu concordo. É como um jogo de xadrez. Você bate o olho numa partida de xadrez que está sendo executada, você sabe exatamente o que deve fazer a preta ou a branca. Você pode estudar uma língua e ser fluente naquela língua sem necessariamente ter que estudar as etimologias de cada palavra. De certa forma, é muito interessante isso. Mas o problema, irmãos, é que se você vai dominar uma língua, se você não estudar etimologia, eu estou citando aqui o caso de apoteose. O que é uma apoteose? Apoteose é uma palavra grega que era muito usada pelos romanos. Os romanos, o César romano, muitas vezes, era escolhido pelo Senado, ou escolhido pelos exércitos. A maioria dos Césares foram guerreiros que
pela bravura ou pela politicagem mesmo, acabavam como César. E o César de Roma, ele merecia adoração como se fosse Deus. Ele era um dos deuses do panteão romano. Só que ele passava a demandar adoração depois que fazia a sua apoteose. Apoteos, no caso, o sufixo Z é um sufixo português. Mas ele era transformado em Deus. E isso acontecia exatamente numa cerimônia em que os sacerdotes romanos o deificavam. É a deificação de alguém. A partir de lá, todo mundo que passava perto dele tinha que se curvar perante o Deus, ou então queimar incenso. Muitos cristãos foram mortos porque recusaram a jogar uma pitada de incenso. Joga uma pitada de incenso ali no altar. Não, eu só adoro a Deus. Então você é inimigo de Roma, porque você está se recusando a saudar o César. E era lançado aos animais, às feras. A apoteose é isso. A tradução para isso seria deificação. A esquerda fez isso no Brasil de uma forma tão impressionante. No Sambódromo, tem uma estrutura lá no fim do Sambódromo que é a representação estilizada de nádegas. A escola começa a desfilar. Quando chega no final, ela está debaixo, está na chamada Praça da Apoteose. Ela é deificada quando ela passa debaixo das nádegas, pelo contexto das mulatas. Olha como o brasileiro... não vou botar culpa nos brasileiros. Quem inventou isso foi o Oscar Niemeyer, que era um comunista safado. A arquitetura de Oscar Niemeyer é um exemplo claro de comunismo. Brasília foi uma cidade construída para ser um campo de concentração. Se você fica num determinado cruzamento com um pelotão pequeno, você pode dominar diversas quadras, porque obrigatoriamente tem que ficar ali. A opressão dos quartinhos de empregado, que às vezes mal cabe a cama da empregada, era exatamente o que ele previa, para que a pessoa se conscientizasse que ele estava sendo explorado naquele quartinho apertado, enquanto tinha salas enormes naquele apartamento. Quartos fantásticos no apartamento. A arquitetura de Niemeyer, ela pode ter de tudo, menos de inocente. Menos de inocente. Niemeyer foi um comunista. Mas ele morreu com 103 anos, casado com a mesma mulher. O que não significa que ele não era culpado de ser comunista. Ele foi comunista, sim. E ele diz claramente que foi uma experiência. Ele não é como Jorge Amado. Jorge Amado descobriu, em certa idade, que ele estava sendo usado pelos comunistas. Aí saiu do partido. Previram que ele ia ser massacrado, mas os livros dele, que eu não recomendo a leitura de nenhum, porque são todos imorais, os livros dele que mais venderam foram depois que ele saiu do Partido Comunista. Chico Anísio também saiu do Partido Comunista. Ele disse que era muita coisa, esse negócio de ter muito filho, que os comunistas naquele tempo incentivavam para promover o comunismo, ter famílias grandes. Pois bem, é interessante, né, que hoje eles destratam pai e mãe, mas naquele tempo não. Saussure, se você for entrar no curso de letras hoje, uma das primeiras coisas que você vai estudar é exatamente Ferdinand Saussure.
Ele é importante, sim, mas se utilizaram do que ele escreveu para outros fins. Noam Chomsky, vivo ainda. Noam Chomsky era um cientista que, na época que os Estados Unidos estavam envolvidos com guerras, diversas guerras, encomendaram a ele que elaborasse um método que facilitasse o soldado americano aprender uma língua rapidamente. E ele elaborou. Se você já viu aquele sistema de árvores em que uma determinada frase vai se colocando, que você separa o sujeito do predicado, o predicado do advérbio, do adjetivo e assim por diante, você já teve algum contato com Chomsky. Mas o Chomsky tinha uma ideia genial, ele era ateu. Não, até onde eu sei, ele é esquerdista, não marxista. Mas o Chomsky dizia o seguinte: todos nós nascemos com a capacidade de falar, ou seja, é inato. Ele só faltava dizer: nós somos feitos na imagem de Deus. Mas como ele não acreditava em Deus, ele achava que era uma capacidade inata. Eu achei que a idade dele seria muito lançada, mas é 1928. Desculpa, o que ele nasceu? Até o ano passado eu vi uma entrevista dele. Eu imaginei que ele estivesse vivo ainda. Está bem velho. Mas o Chomsky é um cientista. Aliás, como todo cientista, ele fez coisas boas e coisas más. Uma das coisas más que ele fez é preparar um grupo de pessoas para estudar a língua de eventuais contatos espaciais. Será que eles têm língua? Eu lembro quando eu estava no seminário, li um livrinho chamado Evangelização do Planeta Koiá. Descobriram um planeta com esse livro. Descobriram um planeta com alienígenas. E foi um grupo de missionários que entrou numa espaçonave para ir lá, para ir pregar o evangelho lá. Quando chegaram lá, descobriram que eles liam a mente. Então, tudo que eles iam falar, os caras já sabiam antecipadamente. Mas, continuando. A grande vantagem do Chomsky é que todo mundo possui uma língua e todas as línguas possuem uma estrutura analisável. Tem algumas línguas, por exemplo, o português permite o sujeito oculto. Você pode simplesmente dizer chove. Com isso, você está querendo dizer que está chovendo. Apesar do chove estar num tempo verbal não determinado, aquilo significa que está chovendo. O inglês não tem jeito de fazer uma frase sem objeto direto. Você tem que ter um objeto direto na frase. Você não pode fazer uma frase rains. Você tem que colocar it rains. Não tem significado nenhum it, mas faz parte da língua. E assim por diante. O francês não fica atrás, o italiano também é. O português é que é uma língua admiravelmente flexível. E nós temos um jeitinho mais flexível ainda, nós flexibilizamos mais ainda a língua, de tal forma que às vezes a gente consegue dizer não querendo dizer sim, e dizer sim querendo dizer não. Dá licença? Pois não. Pode passar. Minha avó tinha uma expressão que a gente ia falar uma coisa e ela olhava assim, o canto do olho e dizia, pois sim. Ela estava dizendo não, usando a palavra sim. O português permite esse tipo de coisas, o que não acontece. Gente, alemão, por que alemão não briga em reunião?
porque o verbo, na língua alemã, é sempre a última coisa que se fala numa frase. Então você não sabe o que o sujeito vai dizer enquanto ele não falar o verbo. No português, geralmente é o primeiro. Eu fui pastorear uma igreja em Minas Gerais depois de 25 anos pastoreando em São Paulo. Eu fiquei escandalizado com a primeira reunião do conselho. Cada um gritando mais do que o outro. Começava a falar, você é esse, é aquele. O sujeito nem terminava a frase, mas o verbo já indicava o que a pessoa ia dizer. Então é muito fácil de... Aliás, é muito difícil de aprender português, mas é muito fácil de usar. Depois que você pega todas as nuances do português, com um gesto ou com uma entonação de voz, você dá uma gama de significados àquilo lá. Continuando. A língua, a língua do latim, que é filha do latim, é a língua mais serpentina, mais perigosa que existe. Diz que, do ponto de vista da sensualidade, o português não se compara a nenhuma outra língua. Na língua portuguesa, normalmente talvez a brasileira, né? De fato, porque se expressa de ponto de vista sexual, de sedução, é mesmo uma língua, fala, serpente mesmo, de enganação. Ninguém falar isso, sou que é o nosso mestre aqui, ele até fazer essa inserção, mas não sei se isso é sobre isso. William Labov, eu ia colocar junto com ele a Blavatsky, Katerina Blavatsky, uma linguista russa, mas eu não coloquei porque eu vou explicar, porque certamente se vocês forem estudar isso vão chegar à conclusão. Tem até nome de rua aqui em Belo Horizonte, Blavatsky. Ela era uma linguista fantástica, mas ela foi a mulher que sistematizou o satanismo. A teologia, entre aspas, do satanismo foi sistematizado por essa mulher. As missas negras, como elas devem ser feitas. Irmãos, tem coisas nojentas numa missa negra que são feitas, mas não é o caso, é só dizer a vocês por que o nome dela não está aqui. O Labov, pioneiro na sociolinguística no estudo da variação linguística. A diferença significativa na linguagem de grupos sociais diferentes, mesmo que sejam falantes do mesmo idioma. Uma das bases para alguns axiomas da cultura woke. A fala de um grupo pode ser politicamente incorreta, até mesmo ofensiva para um determinado grupo. Esse homem, ele se deparou com alguns estudos feitos na América, nos Estados Unidos, em que pessoal que ia para uma praia antes de Boston, chamada Cape Cod, o pessoal acabava sendo mal visto pelos habitantes daquele lugar, devido à língua deles. Eles, pela língua, sabiam e repudiavam as pessoas. Aí ele começou a estudar por que razão alguém é repudiado. O que a língua interfere? Ora, nós podemos dar um exemplo grosso. Quando você vê um capial do interiorzão falando arrastado, daquele jeito, você chega à conclusão que é uma pessoa inculta. Muitas vezes ele pode ter até uma certa cultura. Eu tive uma tia-avó que ela fez apenas os 3 anos do curso primário. Mas era gostoso de falar com ela. Ela falava como se fosse uma leitora de ávida de Camões. Ela lia demais, lia muito. Ela era capaz de citar os Lusíadas em qualquer texto que você quisesse. E ela utilizava uma construção de frase camoniana.
Era muito bom falar com ela. A tia mais culta que eu tinha, não tinha o primário. Tia Zenit, hein? Lia muito. E é interessante como o pessoal que não a conhecia ficava afastado dela, porque achava que ela queria ser muita coisa. Uma vez eu cheguei na casa dela, ela não me reconheceu. Aí depois uma conhecida dela disse, mas é o filho da Zuíla. O que não há dizer de te ver? Não há dizer, é um termo muito característico de Euclides da Cunha. Era gostoso falar com ela. E esse negócio da sociolinguística, você pode entender muito. Por exemplo, existe um estudo muito sério feito na USP, que é chamado Estudo da Língua Oral. São diversas fitas, diversos rolos de fita, não sei quantos minutos de gravação, em que se falava com pessoas das diversas origens que estavam em São Paulo sobre determinados assuntos e depois se estudava aquilo lá. Aquilo foi inclusive transcrito para facilitar o uso do estudo e comparar com a norma culta. Como é que determinados grupos se comportavam. E, gente, olha, vou aplicar a igreja. Quando alguém chega para mim e utiliza alguns chavões, eu já sei que a pessoa veio de uma igreja pentecostal, que tem isso, tem aquilo, depende muito. É fácil. Está ficando complicado, porque tem presbiterianos que estão começando a pegar isso. O que um sociólogo francês chamava de o patois de Canaã. Patois não tem nada a ver com aquele negócio de macumba que pendura no pescoço. Quando duas culturas entram em contato, por exemplo, línguas crioulas. Nós temos crioulo brasileiro, muito pouco falado, mas nós temos o crioulo holandês, que é muito falado nas ilhas do Caribe, o crioulo francês. É uma forma simplificada daquela língua. O crioulo francês é uma língua muito meticulosa, muito cheia de não me toques, mas eles simplificaram de um jeito que facilita. Agora, quem aprende o crioulo francês não consegue falar a língua francesa. Em compensação, quem sabe falar francês consegue entender o crioulo francês. A língua mais forte lá. E assim por diante, holandês, inglês. É muito comum. Esse sociólogo francês, ele costumava chamar de aquelas exclamações, oh glória, oh aleluia, ou então outras características de pentecostal, ele costumava chamar de o patois de Canaã. Nós temos uma espécie de patois, tanto dentro da religião quanto fora da religião. Por exemplo, o sacrifício vicário de Cristo. Todo mundo que está dentro da religião entende perfeitamente o sacrifício substitutivo de Cristo. O vicário, no caso, é substitutivo, mas é muito mais do que isso, tem uma série de significados. Mas fora da religião, nós temos, por exemplo, algumas frases do tipo: alguém é visitante de primeira vez? Se for de fato visitante de primeira vez, dificilmente ele vai entender essa frase. Alguém está nos visitando? É a primeira vez que vem aqui? Percebeu? Nós temos esse patois de Canaã que
denuncia alguém como crente ou não. E isso é característica da sociolinguística. Por que que você, pela conversa, você sabe se um sujeito é homossexual ou não? Não é só pelos trejeitos. Você pode estar no telefone com ele, mas você desconfia. Essa observação é interessante, porque quando Pedro quer se negar, não era isso. Você falou, não. Tua linguagem denuncia. Palavra denuncia. É. Você conversa na linguagem de Jesus, então não adianta você querer. É. Também eu sei que você vai passar. Nós não estamos saindo de ti, tá? Vamos. Eu tenho pouca coisa para terminar aqui. Tá. O problema é o seguinte, a última coisa que eu vou ver agora de manhã é isso, onde está o sentido? Vou seguir aqui para ir mais rápido. Teoria da intencionalidade. Foca na intenção do autor criar o texto. O significado é determinado pelo autor que queria transmitir. O contexto histórico e biográfico do autor é importante para a interpretação. Beardsley, defensores da ideia de que a intenção do autor deve ser considerada na análise do texto. Svetlana Todorov enfatizou a importância da intenção da comunicação. Lembra do que eu contei da escola dominical? Qual é a sua verdade? Qual é a sua... Assim por diante. Um texto não possui dois sentidos. Você tem que interpretar e chegar a um sentido. E o sentido é aquele que o autor quis dar. Não é o você, leitor. Não, mas isso aqui está falando para mim de outro jeito. Teoria da recepção enfatiza o papel do leitor na construção do significado. O significado é moldado pela experiência e interpretação do leitor. Cada leitor pode ter uma interpretação única, dependendo de seu contexto cultural e pessoal. Hans Robert Jauss introduziu o conceito de horizonte de expectativa e como isso afeta a leitura. Wolfgang Zer focou na interpretação entre texto e leitor, destacando o leitor. Irmãos, a teologia da libertação da Igreja Católica usou isso muito. E, obviamente, a teologia da esperança nos meios protestantes utilizou demais. Quando dizia que o povo está oprimido no Egito e Deus o resgatou com mão poderosa, geralmente o contexto era: vocês estão oprimidos aqui pelo governo e Deus vai resgatá-los com mão poderosa. Nós vamos lutar contra esse governo. De onde vem isso? A linguística. O cara prova por A mais B que o sentido é aquele que a pessoa que lê faz. Ah, mas eram os judeus que estavam oprimidos no Egito. Mas hoje eu estou oprimido aqui nos cafundós. Eu preciso ter uma libertação. Que uma vez falou para nós, e eu achei isso, que, por exemplo, hoje os juízes, a gente pode dizer do Supremo Tribunal, mas geral, essa ideia do forte. Quer dizer, a lei, por exemplo, ela não tem valor, o valor que ela tem pelo que ela foi escrita, mas a lei depende da leitura do juiz. Do juiz. E aí, por exemplo, o que aconteceu agora, né? No voto do Fux e dos outros ali. O Fux vai na raiz, né, do que a lei está dizendo. Os outros juízes vai no sentido que eles experimentam. Quer dizer, não, aí vem a questão de prova. A prova não é tão importante mais. É muito mais importante a experiência, o julgamento, né, que a gente está fazendo, que a gente está experimentando. Isso é muito importante para que a gente possa.
E isso, o que sai daquele púlpito ali, como é que é entendido por quem está aqui? Se a pessoa dá uma ênfasezinha numa determinada coisa. Finalmente, teoria do contexto. Considera que o contexto social, cultural, histórico em que o texto é produzido e recebido. O contexto influencia a interpretação e a relevância do texto. Elementos como época, local e situação sociais são cruciais para o entendimento do significado. E aí entra dois homens terríveis, especialmente Michel Foucault. Michel Foucault era um degenerado, pedófilo, safado. E olha, ele escreveu um livro chamado Estruturas de Poder, que entra na psicologia, e hoje é lido de uma forma impressionante. A ideia dele é como que as pessoas mantêm poder sobre as outras. E ele chega ao ponto de mostrar como é que o marido mantém poder sobre a mulher. É muito curioso que ele não era casado. Ele viajava para longe da França, onde ele não podia enfrentar o júri por pedofilia, mas ele ia para as ilhas do Caribe mais desgraçadas e arranjava moleques. Morreu com altas doenças venéreas. Mas o Michel Foucault, se ele fosse casado, ele saberia que o homem, biblicamente, pode até ser o cabeça da mulher, mas quem manda é a mulher. Ela é o pescoço. A cabeça vai para onde ela vai. Se há alguém que manda numa casa, é a mãe. A mãe é a juíza. O pai pode funcionar como tribunal de recursos, mas a sentença é dada pela mãe. E tem mais um detalhe: pode ser funcionar como tribunal de recursos, mas quando a mãe chega por perto, ela desfaz completamente qualquer embargo que ele tenha colocado. Michel Foucault é uma praga, um homossexual depravadíssimo em coisas que eu não posso nem falar. Depois, Eduardo Said, em Orientalismo, discutiu como o contexto cultural molda a interpretação dos textos. É uma coisa que a gente sempre esquece. Jesus viveu num ambiente oriental. Não vai examinar Jesus como se ele tivesse vivido no Brasil. Tinha critérios que norteavam o Senhor Jesus. Eu vou parar aqui na teologia semiótica, porque eu pretendo, depois do almoço, enfatizar quanto a Bíblia foi afetada por esses grupos. Irmãos, eu não vou exagerar nenhum pouco. Acho que a maior tarefa que um pastor tem nos dias de hoje é mostrar a Bíblia como ela é. O que ela significa. O pai do filho pródigo esperando seu filho no portão, recebendo-lhe, correu atrás do filho. Nós podemos imaginar saudade. Não. Ele sabia que se o filho fosse pego sozinho, ia ser apedrejado, porque ele desejou a morte do pai. Ele corre para proteger o filho. E ato contínuo, manda que coloque sandálias nos pés. Estava com pena do filho andando. Coisa nenhuma. As sandálias nos pés de um judeu significa que ele é um homem livre, ele não é escravo. O escravo é que andava descalço. Com um anel no dedo significava não que ele estava dando joias de presente, como nós podemos imaginar hoje, mas aquele anel era o sinete que ele podia assinar pela família. Repara, um filho que veio, nem se sabe de onde, mas um local tão depravado que não conseguia comer comida de porco. Você assina por mim também. Manda
Matar o novilho cevado. Não é um. Parece que ele tinha tanta certeza que o filho ia voltar que ele separa, engorda um novilho. O novilho cevado. Estão entendendo? Se a gente não ver o texto no contexto em que ele foi gerado, pouco adianta. Esse pai era tão carinhoso que a saudade dele era enorme. Ele até pulou o portão para abraçar o filho. Irmãos, eu já vi isso. Talvez algumas perguntas, né? Se os nossos irmãos quiserem. E talvez no segundo período você entre nesse detalhe, né? Do ponto de vista universitário, do acadêmico, e nós, né, que trabalhamos, todos nós, Juliana, qualquer de nós aqui, às vezes trabalha em algum setor, em alguma dimensão do aspecto social. Como é que o senhor vê a aplicação dessas teorias hoje? Como nós podemos nos salvar? Como nós podemos nos armar de maneira tal que, ao conversar com uma pessoa que tem esses postulados, em geral, mas isso que o senhor vai fazer no segundo ponto? Hoje em dia está cada vez mais difícil, porque a cultura está massificada. Graças a Deus pela internet, que a gente consegue ver mais coisas de muito lugar, mas quando a pessoa acordava e ia dormir assistindo a Globo só, uma cultura só, a pessoa só comia e bebia aquele assunto. Irmãos, eu tenho tanta tristeza quando vejo alguém tentando explicar a Bíblia de uma forma tão canhesta. A Bíblia explica a Bíblia, mas a pessoa pegar um texto qualquer, isolado, tirar para fora e falar bobagem sobre o texto, e é o que tem acontecido hoje. É o que tem acontecido